meio de um casamento, o padre percebe que a noiva está agindo estranho e fica preocupado. Mas na hora dos votos, quando o padre faz a pergunta decisiva, a jovem deixa a todos em completo choque quando revela algo assustador. A pequena igreja de São Patrício estava adornada com belas rosas brancas, cujo suave perfume enchia o ar e misturava-se ao aroma de incenso queimando suavemente. Um tapete vermelho impecavelmente estendido guiava os convidados aos seus lugares enquanto conversavam animadamente, compartilhando sorrisos e expectativas para o início da cerimônia. Enquanto isso, o padre Moisés se preparava em sua sala para o momento especial que se aproximava. Ele revisava mentalmente seu pequeno discurso sobre amor e companheirismo, buscando garantir que suas palavras fossem não apenas reconfortantes, mas também inspiradoras para o casal que em breve se uniria diante de Deus e da comunidade. Quando finalmente chegou a hora, ele caminhou com passos tranquilos até o altar, onde o noivo, James, um homem de semblante sereno e olhos brilhantes de expectativa, já aguardava. Então a marcha nupcial suave começou a preencher o espaço sagrado, ecoando suavemente pelas paredes da igreja. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde Elizabeth, a noiva, apareceu deslumbrante em seu vestido branco, caminhando com graça ao lado de seu pai Marcos. Padre Moisés conhecia bem o pai da noiva por ser um membro fiel da igreja há anos, mas Elizabeth, de apenas 22 anos, era praticamente uma desconhecida para ele. Ela morava com a mãe Maria em outra cidade e visitava a igreja de São Patrício apenas durante as férias de verão. Desde pequena, Elizabeth sonhava em casar ali, inspirada pela beleza e serenidade do lugar. Então, quando foi pedida em casamento, seu pai não hesitou em pedir ao padre Moisés para reservar a igreja. O padre, embora mal conhecesse os noivos, ficou genuinamente feliz com a notícia. A cerimônia começou com as bênçãos habituais e as palavras sagradas. Depois, padre Moisés iniciou seu discurso, proferindo palavras que havia ensaiado meticulosamente. Enquanto falava, seus olhos se desviavam ocasionalmente para os noivos. E foi então que ele começou a perceber algo fora do comum. Elizabeth estava inquieta. Não conseguia ficar parada. Seus olhos passeavam pela igreja e suas mãos tremiam levemente. No início, o padre atribuiu isso ao nervosismo natural de uma noiva prestes a se casar. No entanto, conforme os minutos passavam, a inquietação de Elizabeth parecia crescer cada vez mais. Ela parecia desconfortável, como se estivesse lutando internamente com algo que o padre não conseguia identificar. O padre franziu levemente a testa, sua preocupação aumentando à medida que a cerimônia seguia adiante. Ele começou a se questionar se algo poderia estar errado, se Elizabeth estava verdadeiramente feliz com aquele casamento que agora estava prestes a se consumar diante de seus olhos. Quando chegou o momento, James, com um sorriso confiante no rosto, aceitou alegremente Elizabeth como sua legítima esposa. No entanto, quando chegou a vez de Elizabeth fazer seus votos, sua resposta chocou a todos. Elizabeth, você aceita James como seu legítimo esposo? A pergunta do padre ficou suspensa no ar, enquanto a jovem gaguejava, tentando encontrar coragem para dizer o que precisava. Não. Ela disse com a voz trêmula de medo. Uma onda de murmúrios se espalhou pela igreja, os convidados surpresos e confusos. O pai de Elizabeth estava atônito, olhando de sua filha para o padre, sem compreender o que estava acontecendo. James, ao lado dela, exibia uma expressão de furiosa incredulidade. Porém, o padre olhava profundamente para Elizabeth e conseguia ver o medo em seus olhos, uma mistura de angústia e determinação. O padre ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da moça. Ele sentiu a tensão no ar, enquanto os convidados murmuravam e se entreolhavam, esperando um desfecho para aquela novela. Este casamento está cancelado, anunciou o padre com firmeza.
sua voz ecoando pela igreja em um veredito final que cortou o ar tenso. Mas o que estava acontecendo? Por que a jovem disse não no dia do seu tão sonhado casamento? E por que ela estava com tanto medo? Para entender mais sobre a atitude inesperada de Elizabeth, precisamos voltar um pouco no tempo, antes mesmo de ela conhecer seu noivo. Elizabeth era uma garotinha muito feliz e sonhadora. Embora seus pais tivessem se divorciado quando ela tinha apenas 6 anos, ela nunca deixou de acreditar no amor verdadeiro. Ela passou a morar com a mãe na cidade vizinha, mas visitava seu pai sempre que podia e passava todas as férias de verão com ele. Ela amava visitar a igreja que seu pai frequentava. Para ela, o lugar era mágico e parecia um castelo de princesas, com sua bela arquitetura medieval. Porém, na medida que foi crescendo, as visitas à igreja de São Patrício ficaram cada vez mais escassas. Sua mãe nunca foi uma mulher muito religiosa, e a filha também nunca demonstrou muito interesse em ir à igreja. Mas ela sempre alimentou o sonho de se casar na igreja de seu pai. Elizabeth cresceu e virou uma jovem muito inteligente e gentil. Sua beleza encantava a muitos, e logo vários jovens se apressaram para tentar arrumar um encontro com ela. Mas apesar de ser popular, a jovem era muito reservada. Ela preferia esperar pelo seu príncipe encantado, ao invés de sair namorando qualquer um por aí. Então, aos 22 anos, Elizabeth encontrou alguém que parecia ser tudo o que ela sempre sonhou. Numa noite, quando saiu com suas amigas da faculdade para uma festa de aniversário, ela conheceu James. E apesar do jovem ser uma década mais velho que ela, a garota se apaixonou à primeira vista. James era um homem alto e esbelto, muito bonito e bem-sucedido. Um cavalheiro de primeira e muito maduro, diferente de todos os outros caras que queriam namorá-la. Elizabeth ficou encantada com a inteligência e educação do jovem. Ele tinha uma carreira sólida como empresário e tinha sua própria empresa de tecnologia. Falava várias línguas e já tinha até pós-doutorado. James também ficou encantado com a jovem. Sua beleza se destacava na multidão. A garota era muito inteligente, o que deixou James ainda mais interessado. Apenas uma semana depois de se conhecerem, James levou Elizabeth para conhecer sua família. Eles eram muito ricos e sofisticados, mas humildes. Trataram Elizabeth com muito carinho e respeito. Tudo parecia ser um sonho se realizando para a jovem, que estava mais feliz do que nunca. E não demorou muito para que o jovem a pedisse em casamento, o que deixou a família de Elizabeth muito feliz por ela ter encontrado um homem tão maravilhoso quanto James. Marcos, seu pai, adorava se gabar de como tinha um genro perfeito. Até comentou algumas vezes para o padre Moisés, que não pôde deixar de ficar feliz pelo jovem casal. Porém, Elizabeth mal sabia que seu sonho logo viraria pesadelo. Tudo começou logo depois do pedido de casamento, quando os jovens decidiram ir morar juntos. O homem dos sonhos de Elizabeth logo mostrou suas garras e se tornou um homem abusivo e controlador. Ele era ciumento e começou a impor limites na jovem. No começo, ela até achou carinhoso ele querer protegê-la dos perigos do mundo, mas logo começou a perceber que sua raiva constante e acessos de fúria eram algo muito sério e preocupante. Ele começou a proibi-la de ver seus amigos da faculdade, tomou controle do seu celular e de suas redes sociais. Ela foi obrigada a abandonar os estudos e o emprego que tanto amava como estagiária numa empresa de advocacia. Ela não podia sair de casa sem avisar, e sempre tinha que usar as roupas que ele mesmo escolhia. Sua vida se tornou um completo pesadelo, e quando ela comentava sobre isso com seu pai, ele apenas dizia que James a amava e que estava tentando protegê-la. A jovem se viu num beco sem saída, sem a quem recorrer. Os preparativos para o casamento apenas a lembravam que seu tempo estava acabando e que ela precisava fazer alguma coisa urgente. Mas ela estava sozinha, isolada e desesperada.
Elizabeth então começou a planejar uma forma de escapar do seu relacionamento abusivo e de um casamento desastroso. O dia do casamento se aproximava rapidamente, e ela sabia que, se fosse até o fim, sua situação só pioraria. Então Elizabeth tomou uma decisão. Durante a cerimônia, encontraria uma maneira de expressar sua rejeição a esse futuro aterrorizante, esperando que alguém percebesse seu desespero e a ajudasse. Era sua única esperança de libertação. Nos meses anteriores ao casamento, ela passou a cumprir todos os desejos de James e a se mostrar uma noiva alegre e comprometida, tentando ao máximo não levantar nenhuma suspeita. Ela sorria em público e fingia entusiasmo, apesar do medo constante que sentia. James, por sua vez, viu essa mudança no comportamento de Elizabeth como um sinal positivo. Ele acreditava que ela finalmente tinha aceitado sua maneira de ver o mundo e que, por fim, havia compreendido que ele, e somente ele, sabia o que era melhor para ela. Sua confiança cresceu e ele se tornou ainda mais controlador, certo de que seu domínio sobre Elizabeth estava completo. No entanto, Elizabeth mantinha-se firme em seu plano, sabendo que sua liberdade dependia da coragem que demonstraria no dia do casamento. Era uma aposta arriscada, mas ela estava disposta a enfrentar as consequências para escapar do pesadelo que sua vida havia se tornado. O mês passou e James não desconfiou de nada, e Elizabeth mal podia conter a onda de sentimentos que carregava consigo. No grande dia, Elizabeth vestiu seu deslumbrante vestido branco com um nó na garganta, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Sabia que aquele poderia ser o único momento em que teria a oportunidade de se libertar. Ela se agarrou à pequena esperança de que alguém a ouviria e a salvaria. Ela se olhou no espelho mais uma vez e quase desabou em lágrimas. Seu vestido, sua maquiagem, tudo estava perfeito, exatamente como sempre sonhou. Então uma onda de ódio a invadiu, um ressentimento profundo contra James, que havia arruinado seus sonhos e transformado sua vida em um pesadelo. Conforme caminhava pelo grande tapete vermelho ao lado de seu pai, sua mente fervilhava de pensamentos sobre o que ela estava prestes a fazer. Será que alguém acreditaria nela? Ou será que James conseguiria manipulá-los mais uma vez? Ela sabia que sua decisão causaria um escândalo, mas não tinha outra escolha. Quando finalmente chegaram ao altar, Elizabeth sentiu uma onda de pânico subir por sua espinha. O olhar de James estava fixo nela, cheio de expectativas e uma pitada de ameaça velada. Ela desviou o olhar para o padre Moisés, buscando força em sua presença tranquilizadora. Durante o discurso do padre, a mente de Elizabeth vagou pelas consequências da escolha que estava prestes a fazer. Olhando em volta, ela tentava encontrar alguma fonte de conforto, mas tudo o que ela via era desespero e solidão. As belas rosas brancas e a encantadora decoração da igreja que sempre fizeram parte de seu sonho, agora pareciam vazias e sem vida, refletindo a agonia que a consumia por dentro. A cerimônia perfeita, que deveria ser o dia mais feliz de sua vida, havia se transformado em um cenário aterrorizante. Cada detalhe antes mágico agora parecia gritar seu desespero, tornando a decisão que tomaria ainda mais crucial e difícil. Sua mente vagava longe quando ouviu a pergunta fatídica que mudaria sua vida. Seu tempo havia acabado. Era o momento de fazer sua escolha: ficar ou partir. Elizabeth, você aceita James como seu legítimo esposo? Perguntou o padre, lhe lançando um olhar penetrante e preocupado. A jovem hesitou por um instante, sua mente uma tempestade de medo e incerteza. Ela olhou para o seu pai em busca de apoio. Seu rosto iluminado de alegria fez Elizabeth reconsiderar por um breve momento. No entanto, quando seus olhos encontraram os de James,
ela vislumbrou o futuro aterrorizante que a aguardava caso dissesse sim. Sentiu um calafrio percorrer seu corpo e, ao desviar o olhar para o padre, percebeu a preocupação nos olhos dele. Aquilo foi o impulso que precisava. Algo dentro dela se firmou, dando-lhe coragem. Com a voz trêmula, mas cheia de determinação, ela fez sua escolha e declarou: não. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na igreja estavam em choque. Os olhos de James se estreitaram, sua expressão rapidamente mudando de surpresa para raiva. Seu pai, Marcos, parecia não acreditar no que estava ouvindo, e Maria, sua mãe, quase desmaiou. Padre Moisés, embora não soubesse exatamente o que se passava com Elizabeth, não hesitou. Este casamento está cancelado, declarou com firmeza. Ele sabia que estava fazendo o que era certo. Antes que James pudesse reagir, Elizabeth, motivada pelo apoio do padre, se virou para os convidados e revelou: eu peço desculpas a todos, mas eu não posso me casar com James. Ele é um homem abusivo e controlador. Ele me isolou dos meus amigos, da minha vida. Ele não é o homem que todos pensam que ele é. A revelação de Elizabeth causou uma comoção na igreja. Murmúrios se espalharam rapidamente, e Marcos parecia mais confuso e perturbado. Padre Moisés, percebendo a gravidade da situação, ergueu a mão para silenciar a multidão. Por favor, todos mantenham a calma, disse ele com sua voz firme, mas gentil. Elizabeth, nós estamos aqui para ajudar. Você está segura agora. James, furioso, tentou intervir. Ela está mentindo! Isso é um absurdo! Disse em um tom agressivo, levantando a mão para a jovem. Sua vagabunda! Eu sabia que você não passava de uma piranha interesseira! Mas o padre Moisés se colocou entre ele e a jovem. O que pensa que está fazendo, rapaz? Este é um lugar sagrado. Por favor, se retire. Eu não vou pedir de novo. James engoliu suas ameaças e xingamentos e saiu bufando da igreja. Logo em seguida, os convidados de James começaram a se levantar e ir embora, envergonhados e desapontados. Os pais do noivo, por sua vez, decidiram ficar e mostrar apoio a Elizabeth. Me perdoe, minha querida, disse a mãe de James, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não fazia ideia. Ele sempre foi um menino tão gentil. Vamos levar isso à polícia, sugeriu o padre. Ela precisa de proteção imediata. Embora os pais de James ficaram tristes por seu filho, eles entenderam que Elizabeth precisava se proteger. O restante dos convidados começou a se dispersar, murmurando sobre os eventos chocantes do dia. Elizabeth, tremendo, foi abraçada por seu pai, que finalmente parecia entender a gravidade da situação. Minha filha, me desculpe, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu deveria ter visto os sinais. Eu deveria ter te escutado. A jovem finalmente sentiu uma onda de alívio e esperança. Pela primeira vez em meses, ela se sentia segura. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas agora tinha o apoio de sua família e amigos para enfrentar os desafios que viriam. Nos dias seguintes, Elizabeth denunciou James à polícia e começou o processo para reconstruir sua vida. Com a ajuda de seu pai e dos amigos, ela voltou aos estudos e recuperou o controle de sua vida. As cicatrizes emocionais levariam tempo para cicatrizar, mas ela sabia que havia feito a escolha certa. Padre Moisés acompanhou de perto a recuperação de Elizabeth, oferecendo apoio espiritual e emocional. Ele sentia uma profunda compaixão pela jovem e estava determinado a ajudá-la a encontrar a paz e a felicidade que merecia. James, por sua vez, teve que responder judicialmente por suas ações e, depois de meses de tratamento, até chegou a escrever uma carta para Elizabeth, pedindo perdão por todos os seus erros. Embora ela nunca o tivesse perdoado completamente, a jovem finalmente pôde ter paz, sabendo que nunca mais veria o homem que quase tinha acabado com sua vida. O processo de cura foi longo,
mas recompensador, e a jovem pôde ter um recomeço cheio de amor e proteção. A igreja de São Patrício, que uma vez foi o cenário de um pesadelo, tornou-se um símbolo de força e renovação para Elizabeth. Ela se mudou para a casa de seu pai e passou a frequentar a igreja, não apenas como um lugar de adoração, mas como um refúgio seguro, onde podia encontrar consolo e apoio. Com o tempo, Elizabeth começou a compartilhar sua história com outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes. Ela se tornou uma defensora da luta contra a violência doméstica, usando sua experiência para ajudar outras vítimas a encontrarem suas vozes e suas liberdades. A jovem se formou na Faculdade de Direito e tomou a frente de casos complicados, ajudando diversas mulheres em situações perigosas. Elizabeth também lançou várias campanhas que ajudaram diversas mulheres a reconstruírem suas vidas depois de terem passado por algo tão traumático. E assim, o dia que deveria ter sido o início de uma vida de pesadelo, tornou-se o começo de uma nova vida para Elizabeth. Uma vida cheia de esperança, força e a certeza de que, não importa o quão sombria a situação possa parecer, sempre há uma saída e pessoas dispostas a ajudar. Padre Moisés, refletindo sobre os eventos, agradeceu a Deus por ter dado a Elizabeth a coragem de dizer não naquele dia. Ele sabia que sua igreja tinha desempenhado um papel crucial na salvação daquela jovem alma, e isso lhe dava um profundo senso de propósito e gratidão. E assim, a pequena igreja de São Patrício continuou sendo um farol de esperança e redenção para todos que ali buscavam refúgio, guiados pela fé, pela coragem e pelo amor incondicional. Motorista de aplicativo se choca ao fazer corrida para um convento e freira grávida entrar em seu carro. Mas quando ela entra em trabalho de parto no seu veículo, ele percebe que a situação ainda pode ficar mais bizarra. Bruno, um dedicado pai de família, enfrentava desafios cotidianos que muitos brasileiros conhecem bem. Desempregado, devido à crise econômica, ele precisava encontrar uma maneira de sustentar sua família. Com contas acumulando e a necessidade urgente de prover para seus filhos, Bruno encontrou uma solução temporária ao se tornar motorista de aplicativo. Não era o trabalho dos seus sonhos, mas era uma oportunidade de manter a renda enquanto buscava algo mais estável. Levantar-se às 5 da manhã já havia se tornado um hábito para um motorista. Preparava um café rápido e, antes que os filhos acordassem, já estava na rua, pronto para começar mais um dia de trabalho. A rotina como motorista de aplicativo exigia longas horas ao volante, paciência e uma constante adaptação às necessidades dos passageiros. A diversidade de perfis que entrava e saía do seu carro era imensa. Havia dias em que Bruno transportava jovens estudantes ansiosos para chegar à faculdade a tempo. Ele gostava dessas corridas, pois muitas vezes ouvia histórias inspiradoras e sentia uma pontinha de esperança no futuro. Em outras ocasiões, eram profissionais apressados que mal levantavam os olhos do celular, preocupados com reuniões e prazos apertados. Uma das memórias mais marcantes de Bruno envolvia um turista estrangeiro, perdido e sem falar português. Foi um desafio se comunicar, mas com gestos, sorrisos, muita boa vontade e um pouco de inglês, ele conseguiu levar o visitante ao destino. No final da corrida, o turista agradeceu muito, deixando uma generosa gorjeta e um sentimento de satisfação no coração do motorista. Outra experiência inesquecível foi com uma senhora idosa que compartilhava sua sabedoria de vida em cada palavra. Durante a curta viagem, ela contou sobre sua juventude, os desafios enfrentados e as mudanças na cidade. Bruno escutava atento, sentindo-se privilegiado por aprender com a experiência de seus passageiros. Apesar das interações variadas, uma constante se mantinha. Bruno buscava sempre ser cordial e prestativo. Ele acreditava que um bom atendimento poderia transformar o dia de alguém e, ao mesmo tempo, garantir boas avaliações no aplicativo, o que era essencial para continuar conseguindo corridas. Entretanto,
A vida do motorista de aplicativo não era fácil. As longas horas de trabalho significavam menos tempo com a família. Muitas vezes ele saía de casa antes dos filhos acordarem e voltava apenas quando eles já estavam dormindo. Essa realidade pesava em seu coração, mas Bruno sabia que, por enquanto, essa era a única maneira de cuidar da família. O trânsito caótico da cidade era um teste constante de paciência. Havia momentos em que parecia que os engarrafamentos nunca terminariam. Nessas horas, Bruno respirava fundo, tentava manter a calma e lembrava-se dos rostos sorridentes de seus filhos. Eles eram sua maior motivação e a razão pela qual ele continuava firme, dia após dia. Nos raros momentos de tranquilidade, quando não havia passageiros e o trânsito estava fluindo bem, o motorista refletia a respeito de sua situação. Ele sabia que dirigir carro particular por aplicativo não era uma solução definitiva, mas uma alternativa excelente para não ficar no aperto. Continuava enviando currículos e participando de entrevistas, na esperança de conseguir um emprego mais estável e que lhe permitisse passar mais tempo com a família. A rotina do trabalhador era uma mistura de desafios e pequenos triunfos. Cada corrida bem-sucedida, cada agradecimento recebido e cada sorriso compartilhado eram lembranças que davam um final positivo para cada dia. A vida de um motorista de aplicativo podia ser imprevisível, mas ele tinha a certeza de que estava fazendo o melhor para sua família, e isso era o que realmente importava. O novo dia mal havia começado e Bruno já pressentia que seria um daqueles difíceis. O trânsito estava abarrotado, os motoristas mais impacientes e os passageiros mais exigentes do que de costume. A cada parada, ele sentia o estresse do dia, enquanto tentava manter a calma diante de buzinas e faróis fechados. Perto do final da tarde, a exaustão já começava a tomar conta. Bruno olhava para o relógio, ansioso pelo fim do expediente. Quando estava prestes a desligar o aplicativo, uma nova corrida apareceu. Suspirando, ele aceitou a solicitação, determinado a encerrar o dia de trabalho com uma última viagem sentido à sua casa. Ao chegar ao local indicado, encontrou uma jovem freira aguardando. Ela se aproximou do carro, com passos apressados, o rosto parcialmente oculto pelo hábito. Bruno notou imediatamente que havia algo de diferente nela. "Boa tarde, vamos para a rua 29 de julho, certo?" perguntou ele, tentando soar o mais cordial possível, apesar do cansaço. Marta respondeu com uma voz suave, mas ligeiramente trêmula, confirmando o local. Bruno assentiu e iniciou o trajeto. A freira estava muito vestida, com várias camadas de roupas que a faziam parecer mais fofinha do que realmente era. Durante os primeiros minutos da viagem, manteve-se em silêncio, olhando pela janela com uma expressão de preocupação. No meio do caminho, a inquietação de Marta tornou-se mais evidente. Ela se mexia constantemente no banco traseiro, respirando de forma irregular. Bruno, embora cansado, não pôde ignorar o evidente desconforto da passageira. "Está tudo bem, moça?" perguntou, preocupado. Marta tentou responder, mas uma contração intensa a fez soltar um gemido de dor. Eu estou em trabalho de parto", revelou ela com a voz enfraquecida pela dor. Bruno ficou em choque, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O quê? Agora? Aqui?" exclamou, o coração disparado. "Sim, por favor, me leve ao hospital mais próximo", pediu a religiosa, segurando o barrigão. Bruno sabia que a situação era urgente. Sem hesitar, ele acelerou, dirigindo com habilidade para evitar o trânsito caótico. Cada segundo parecia uma eternidade e ele sentia o peso da responsabilidade aumentar a cada minuto. O motorista tentava manter a calma, mas sua mente estava a mil. "Vai ficar tudo bem, moça. Estamos quase lá", dizia ele, tentando tranquilizá-la, embora sua própria ansiedade estivesse à flor da pele. Marta gemia de dor no banco traseiro e Bruno sentia-se impotente diante da situação. Ao se aproximarem do hospital,
Bruno notou que o trânsito estava ainda mais congestionado. Desesperado, ele ligou o pisca-alerta e começou a buzinar pedindo passagem. Alguns motoristas abriram caminho, percebendo a urgência da situação. Finalmente chegaram à entrada da emergência. Bruno saltou do carro, correu para abrir a porta traseira e ajudou Marta a sair. A freira estava em agonia e ele a carregou nos braços, adentrando o hospital. "Ela está em trabalho de parto, precisa de ajuda, urgente!" gritou ele, chamando a atenção da equipe médica. Imediatamente, enfermeiras e médicos vieram ao encontro deles, levando Marta para a sala de atendimento. Bruno, ainda atordoado, seguiu junto, sentindo-se responsável por aquela mulher que até alguns minutos atrás era apenas mais uma passageira. Ele observava a correria ao redor, os médicos trabalhando rapidamente para garantir que tudo corresse bem, enquanto esperava no corredor. Bruno tentava processar tudo o que acontecera. A imagem de Marta, uma freira, em trabalho de parto, não saía de sua mente. Como isso era possível? Por que ela estava sozinha? Muitas perguntas surgiam, mas ele sabia que, naquele momento, o mais importante era garantir que ela e o bebê ficassem bem. O motorista aproveitou para ligar para sua família e sua esposa ficou chocada com o caso. Segundo ela, não se impressionava com uma grávida entrar em trabalho de parto no carro, pois tudo pode acontecer, mas uma freira grávida pedir um carro de aplicativo e entrar em trabalho de parto na viagem era um acaso enorme. O marido compartilhou que, assim como foi acompanhar sua esposa para ganhar o bebê, ele estava super apreensivo pela moça, pelo simples fato de tudo aquilo estar acontecendo em sua corrida. A esposa de Bruno foi quem mais apoiou que ele permanecesse e oferecesse ajuda, pois ela considerava que, se tratando de uma freira grávida, aquilo tudo ocorria em segredo e talvez ela não tivesse suporte. Ela instruiu seu parceiro de vida que ele tivesse esse cuidado com Marta, que ficasse até ela ganhar o bebê, justamente para pedir contatos de suporte e oferecer ajuda. "Amor, eu sei que você deve estar cansado, mas espere para falar com ela. Confira se essa mulher precisa de algum suporte. Se for o caso, eu vou acompanhá-la para que você possa descansar", disse Pamela. A situação era tensa. Bruno olhava para o relógio a cada segundo, passando lentamente. Ele se perguntava se deveria ficar ou se já tinha cumprido seu dever. Mas algo dentro dele o impedia de ir embora. Ele sentia que, de alguma forma, estava destinado a estar ali, ao lado daquela mulher desconhecida. "Essa situação vai render uma história e tanto", disse ele, buscando amenizar a tensão. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, uma enfermeira saiu da sala de parto e se aproximou dele. "O bebê está nascendo", disse ela com um sorriso tranquilizador. Bruno soltou um suspiro de alívio, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. "Graças a Deus", murmurou ele, emocionado. Naquele momento, ele percebeu a magnitude do que havia acontecido. Não era apenas um dia cansativo. Era um dia para ficar marcado para sempre. E ele, como um pai, sabia o quão precioso era o nascimento de um filho, o quão importante foi ajudar a freira neste momento. Sempre que ele se lembrava desse detalhe, ele dava uma risadinha. "A freira dando à luz no meu carro." Bruno sentou-se em uma cadeira no corredor, esperando notícias mais detalhadas. Os minutos se arrastavam, mas ele não se importava. Sabia que precisava estar ali, pelo menos até ter certeza de que tudo estava bem com Marta e com o bebê. O som do choro de um recém-nascido ecoou pelo corredor, trazendo um sorriso ao rosto do motorista. Pouco depois, um médico apareceu, informando que o parto havia sido bem-sucedido e que mãe e filho estavam bem. "Você pode vê-la agora, se quiser", disse o médico, guiando Bruno até a sala. Ao entrar, Bruno viu Marta deitada na cama, com o bebê nos braços. Ela parecia exausta, mas havia um brilho de felicidade em seus olhos. "Obrigada", disse ela com uma voz suave. "Você foi um anjo enviado por Deus." Bruno sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão.
Apenas fiz o que qualquer um faria, respondeu ele, aproximando-se da cama. O bebê, tranquilo nos braços da mãe, era um lembrete da fragilidade e da beleza da vida. Bruno sentia-se honrado por ter sido parte daquela jornada. Marta começou a contar sua história, entre suspiros de cansaço e alívio. Ela explicou que havia sido vítima de um relacionamento abusivo e, para escapar, decidiu se refugiar em um convento. O plano era dar o bebê para a adoção, mas o parto havia chegado antes do esperado. Bruno ouviu atentamente, sentindo uma profunda empatia por aquela mulher corajosa. A noite passou devagar, mas Bruno permaneceu ao lado de Marta, ajudando no que podia. Ele buscou água, conversou com os médicos e fez o possível para garantir que tudo corresse bem. Sentia-se responsável por aquela freira e pelo bebê e estava determinado a ajudar. Ele se ofereceu para dar suporte. Disse que Pamela, sua esposa, também havia se oferecido para apoiar no que fosse necessário. Mas a nova mamãe disse que tudo foi uma surpresa, mas que suas irmãs iriam buscá-la na maternidade. No dia seguinte, já exausto, mas satisfeito, Bruno se despediu de Marta. "Desejo a vocês tudo de bom e do melhor", disse ele com um sorriso sincero. Marta agradeceu novamente, com lágrimas nos olhos, enquanto ele saía do quarto, sentindo-se um pouco mais leve. De volta ao carro, Bruno se preparou para mais um dia de trabalho. Ligou para sua esposa avisando que iria iniciar o turno. Ela perguntou por várias vezes se ele não preferiria ir para casa descansar. Mas o motorista disse que só precisava de um café e um pão de queijo, e que no almoço ele iria descansar. A rotina de motorista de aplicativo continuava, mas ele sabia que nunca esqueceria daquela noite. Quando um novo passageiro entrou e perguntou se ele já havia vivido alguma experiência marcante, Bruno sorriu. "Eu tenho uma história para você fresquinha, que se eu te contar você não vai acreditar", respondeu, pronto para compartilhar a curiosa aventura que havia vivido naquela noite. Enquanto dirigia, começou a relatar o que havia sido aquela noite, revelando a profundidade da experiência que havia mudado sua vida. "Então, rapaz, eu estava encerrando quando eu peguei uma corrida e... Bom, quando eu cheguei lá era uma freira. Ela estava estranha, mas eu peguei tanta pessoa diferente todos os dias que eu nem dei muita bola para isso. Até que ela começou a entrar em trabalho de parto aqui no meu carro e eu tive de levá-la ao hospital. Passei a noite com ela, preocupado com toda aquela situação, mas graças a Deus ela ganhou um lindo bebê e está saudável. Mas olha, foi uma aventura, viu?", contou Bruno. O passageiro ouvia atentamente, impressionado com a narrativa. "Isso é incrível", disse ele ao final da história. "Você realmente fez a diferença." Bruno estava se sentindo orgulhoso do que havia realizado. Precisamos estar dispostos a ajudar sempre", refletiu ele enquanto continuava a dirigir. A história de Bruno e Marta tornou-se uma lembrança significativa, uma prova de que a vida pode nos surpreender de maneiras inimagináveis. O motorista que enfrentava desafios diários, como pai de família e profissional, agora carregava consigo uma experiência de empatia e humanidade. E assim, a rotina de Bruno seguia, mas com um novo brilho nos olhos. Ele continuava a encontrar uma diversidade de passageiros, cada um com suas próprias histórias e desafios, mas agora, mais do que nunca, ele estava preparado para enfrentar qualquer situação, sabendo que a bondade e a dedicação podem transformar vidas. A jornada de Bruno como motorista de aplicativo era uma montanha-russa de emoções e desafios, mas ele estava determinado a fazer o melhor para sua família e para aqueles que cruzavam seu caminho. E quem sabe, em algum momento, no futuro, ele poderia encontrar novas histórias tão extraordinárias quanto a de Marta, cada uma contribuindo para seu crescimento pessoal e profissional. Cansado e prestes a encerrar mais uma manhã de trabalho, Bruno aceitou uma última corrida antes do almoço. Quando chegou ao local indicado, encontrou um passageiro que, com um sorriso amigável, se apresentou como Ricardo. Ele era um médico correndo para um agendamento no centro da cidade. Durante o trajeto, eles começaram a conversar
e Bruno compartilhou algumas de suas experiências marcantes como motorista de aplicativo, incluindo a história da freira em trabalho de parto. Dr. Ricardo ouviu com atenção e achou que realmente se tratava de uma história muito inesperada, mas observou com admiração a dedicação e o grande coração de Bruno e sua índole bondosa. Quando chegaram ao destino, ele comentou: "Bruno, você é uma pessoa muito especial. Eu tenho um amigo, o Otávio, que está procurando um motorista particular de confiança. Ele é muito rico e precisa de alguém com 100% de responsabilidade. Bom, se você se interessar, posso fazer a indicação. Eu sei que ele paga bem." Bruno ficou surpreso e agradecido pela oferta. "Nossa, Dr. Ricardo, eu adoraria essa oportunidade. Eu realmente ficaria muito feliz em poder ter algo mais estável, como havia comentado." "Ótimo. Vou falar de você com Otávio ainda hoje", respondeu o Dr. Ricardo, deixando Bruno com uma sensação de esperança. Naquela tarde, enquanto estava em casa com sua esposa Pamela, o telefone tocou. Era o Dr. Otávio, o amigo de Dr. Ricardo, convidando-o para um café no dia seguinte para discutir os detalhes da vaga. Bruno aceitou imediatamente e quando Otávio mencionou a remuneração, ele mal podia acreditar. Era muito mais do que ele ganhava como motorista de aplicativo, o que poderia finalmente trazer a estabilidade que ele tanto desejava para sua família. Depois de desligar a chamada, Bruno olhou para Pamela com um brilho nos olhos. "Amor, eu acho que as coisas vão finalmente mudar." Ele a pegou no colo, girando de tanta felicidade, enquanto Pamela ria de alegria ao mesmo tempo. "Bruno, eu tô tão orgulhosa de você. Eu sabia que algo bom estava para acontecer. Você merece." Eles comemoraram a boa notícia, cheios de esperança e planos para o futuro. Bruno sabia que aquele encontro com o Dr. Ricardo não foi por acaso. A partir daquele momento, a vida deles poderia mudar para melhor, e ele estava determinado a fazer o melhor de cada oportunidade que surgisse, pois em um momento somos nós quem ajudamos. Em outros momentos, somos nós quem somos ajudados, pois a vida é um mar de acasos. Menino de apenas 10 aninhos se esconde no seu quarto com sua irmãzinha e se trancam até a polícia chegar. O que ele revela aos oficiais deixa todos com o coração partido. A casa de Rosana e Breno, com sua fachada impecavelmente pintada e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração, escondia um segredo que as aparências jamais poderiam revelar. Por trás da beleza superficial, um ambiente de frieza e indiferença se estendia, afetando todos que ali residiam. Nicolas, um menino de 10 anos com um olhar que refletia uma mistura de curiosidade e cautela, e sua irmãzinha Sammy, de apenas 2 aninhos, cujo sorriso era um raio de sol em meio à escuridão, eram as vítimas silenciosas dessa realidade opressiva. Após a trágica perda dos pais em um acidente de carro, os irmãos foram deixados aos cuidados de Rosana e Breno, os tios. O casal, que nunca expressou o desejo de ter filhos próprios, via as crianças mais como um lembrete constante de uma obrigação indesejada do que como membros da família. A paciência era curta, e qualquer necessidade infantil parecia um enorme transtorno para eles. Numa tarde abafada, por exemplo, com o sol se pondo lentamente e deixando o céu meio laranja e rosa, a indiferença na cozinha era quase tangível. A mulher, de costas para o sobrinho, concentrava-se mecanicamente nas tarefas culinárias que estava fazendo para seu marido, e seu desinteresse pela criança era tão evidente quanto a distância que mantinha. Quando Nicolas percebeu que Sammy estava com sede, aproximou-se com hesitação para pedir água. A reação de Rosana foi de pura indiferença. Sem olhar para ele, empurrou descuidadamente uma vasilha, não um copo, uma vasilha qualquer e suja, de água em sua direção. Um gesto que carregava mais desprezo do que qualquer palavra poderia expressar. "Cuide da sua irmã e não me incomode mais, moleque imbecil", ela disse com a frieza em sua voz, cortando mais profundamente do que o descuido de seu ato. No outro lado da cozinha, Breno permanecia absorto em seu jornal, como um mero espectador da cena.
e sua apatia tão marcante quanto a da esposa. Sua falta de reação era um testemunho silencioso da normalidade com que tratavam a negligência emocional dentro daquela casa. Com a vasilha segura em mãos, o garotinho forçou um sorriso de agradecimento para o vazio, um gesto de cortesia em um mundo que parecia ter se esquecido do significado da palavra. De volta ao quarto, encontrou a irmãzinha brincando sozinha, com sua inocência sendo um contraste pungente com a dura realidade que enfrentavam. "Aqui, Sammy, toma um pouco de água", ele disse, gentilmente ajudando a irmã, embora não quisesse que ela tomasse aquela água meio suja, nojenta, mas era o que tinham. A preocupação de Nicholas pela menininha era palpável. Em seu jovem coração, ele já havia assumido o papel de protetor, um farol de segurança para ela. Enquanto observava a pequena beber, Nicholas permitia-se sonhar acordado, olhando pela janela para um mundo além daqueles muros. Imaginava um lugar onde o riso era a língua-mãe e o amor, o solo sobre o qual tudo florescia. A saudade de uma vida que nunca conheceram, ou que haviam perdido muito cedo, pesava sobre ele, como uma constante lembrança do abismo entre o mundo em seus sonhos e a realidade de sua existência sob o teto dos tios. Essa discrepância entre o desejo por um lar amoroso e a frieza de sua situação atual marcava profundamente o espírito do garotinho, moldando-o de maneiras que nem mesmo ele poderia compreender totalmente. Cada dia era uma luta. Cada pequeno ato de bondade, um ato de resistência contra a indiferença que ameaçava engoli-los. Outro dia, por exemplo, onde tudo ficou ainda pior do que os xingos, do que as palavras de ódio, etc., foi quando a tranquilidade enganosa daquela manhã de sábado foi abruptamente quebrada por uma descoberta inesperada. A bebezinha, com seus 2 anos de pura inocência e curiosidade, havia encontrado um objeto que brilhava com promessas de diversão. O batom vermelho da tia Rosana. No silêncio da sala de estar, a menininha não hesitou em transformar as paredes brancas e até sua própria pele em uma tela para sua arte, espalhando o batom com a alegria descomplicada de uma criança. Quando Rosana entrou na sala, a cena diante de seus olhos a fez paralisar por um breve segundo, apenas para depois ser tomada por uma fúria avassaladora. "Sammy, o que você pensa que está fazendo?" Sua voz alta e carregada de ira fez com que a bebê olhasse para cima, surpresa pela reação da sua tia com o batom ainda na mão. Nicholas, que brincava tranquilamente no quarto, foi alertado pelo grito e correu para a sala, com o coração apertado de preocupação. Ao chegar, viu a mulher avançando na direção de sua irmã, cujos olhinhos se enchiam de lágrimas, sem entender a magnitude de seu ato inocente. Não foi ela, fui eu. Eu peguei seu batom." O menino mentiu, tentando proteger sua irmã do iminente castigo. Porém, Rosana, cujos olhos agora lançavam faíscas de raiva, mal ouviu as palavras do sobrinho. Sua mão levantada, pronta para desferir um castigo, era um claro indicativo de suas intenções. "Você vai aprender a não mexer nas minhas coisas, sua idiotinha!" Ela berrou, com cada palavra como um dardo envenenado. "Por favor, tia, ela não sabia o que estava fazendo. Ela é só uma criança", Nicholas implorou, colocando-se entre a mulher e a pequena, com os braços abertos em uma tentativa desesperada de proteger sua irmã. A tia, por um momento, pareceu hesitar, mas sua raiva não se dissipou. "Sai da minha frente, Nicholas! Vocês dois vão ver só quando eu terminar com vocês." Foi nesse momento que o garotinho, impulsionado por um instinto protetor que desconhecia possuir, agiu, pegou Sammy no colo, ignorando os protestos da tia, e correu o mais rápido que pôde para o quarto que compartilhavam. Com a irmã chorando em seus braços, ele fechou a porta com força e a trancou, empurrando uma cadeira pesada contra ela, assim como havia visto em filmes, esperando que aquilo fosse suficiente para mantê-los seguros. Do lado de fora, Rosana e agora Breno, que veio rápido depois que a mulher o chamou, batiam na porta com suas vozes se alternando entre ameaças e exigências para que eles os deixassem entrar. "Nicholas, isso não vai ficar assim! Abra essa porta agora, merda! Eu vou sentar a mão em você, moleque idiota!" A mulher berrava e cada palavra estava impregnada de fúria. Dentro do quarto, Nicholas abraçava a irmãzinha tentando acalmá-la com palavras suaves.
enquanto seu próprio coração batia descompassado, com medo. Sabia que havia cruzado uma linha, mas não se arrependia. Proteger a menina era sua única prioridade. Os irmãos, trancados em seu quarto, sentiam-se como se estivessem sob cerco. Do lado de fora, os tios espancaram a porta com tanta força que cada golpe parecia um trovão ameaçador. Nicholas, não me estressa mais, garoto, ou você vai se arrepender. Rosana gritava com a raiva em sua voz, transbordando por cada fresta da porta. Você tá ouvindo, seu diabo? Você não pode se esconder aí para sempre. Breno se juntou com a frustração evidente em seu tom. Espera só você sair. Vai levar o tapa mais doloroso da sua vida. Dentro do quarto, Nicholas acariciava Sammy, cujo choro havia se transformado em soluços silenciosos. A cadeira que ele havia colocado contra a porta parecia a única barreira entre eles e o iminente castigo prometido pelos tios. Eles não vão entrar, Sammy. Eu não vou deixar. O menino murmurou, tentando acreditar em suas próprias palavras. Os tios continuavam seu assalto verbal e físico à porta, mas hesitavam em arrombá-la. Afinal, a casa colonial onde viviam não era apenas uma moradia, era uma relíquia familiar. Uma herança que o casal preservava com um orgulho distorcido. Essa casa vale mais do que qualquer coisa. Não vamos danificá-la por causa dessas crianças idiotas. A mulher vociferava, a contragosto. O garotinho sabia que o tempo estava se esgotando. Com Sammy ainda tremendo em seus braços, ele tomou uma decisão que mudaria o curso daquela noite terrível. Pegou o telefone da tia, que ele, sem ela perceber, tinha conseguido pegar, e lá mesmo do seu quarto discou o número da polícia, com sua vozinha trêmula, mais determinada ao relatar a situação. Por favor, vocês precisam vir. Meus tios, eles estão muito bravos e eu tô com medo pelo que possam fazer com a minha irmã e comigo. Enquanto aguardava os oficiais, os flashbacks dos momentos felizes com seus pais inundaram sua mente. Recordações de risadas compartilhadas, abraços calorosos e promessas de proteções eternas. Por que vocês não estão aqui, mamãe? Por que foram embora? O pobre pequenino pensava com as lágrimas misturando-se às lembranças agridoces. Do lado de fora, os tios cessaram suas tentativas, calculando o próximo passo. Apenas disseram que eles iriam se arrepender muito de estarem fazendo-os de idiotas. O silêncio que se seguiu foi tão perturbador quanto os gritos e batidas, deixando os irmãos em um estado de ansiedade suspensa, aguardando o que viria a seguir. E esse silêncio opressor, que se abateu sobre a casa, apenas alguns minutos depois foi abruptamente quebrado pelo som distinto de sirenes se aproximando. O casal que até então procurava ferramentas para remover a porta do quarto, já ficou preocupado e furioso quando tocaram a campainha. Porém, paralisaram quando atenderam, trocando olhares de pânico. Quando as sirenes cessaram bem diante de sua residência, a realidade do que estava prestes a acontecer começou a se infiltrar em suas consciências culpadas. Não chamamos a polícia. O que raios estão fazendo na frente da minha casa? O marido tentou argumentar com sua voz falhando à medida que o oficial descia do carro e ia até eles. O policial Eduardo, com uma postura autoritária, porém calma, não se deixou dissuadir. Fomos chamados aqui por uma preocupação com o bem-estar de duas crianças. Vamos precisar entrar e verificar a situação. Ele declarou firme e inabalável. Mas é claro que o casal recuou. A relutância dos tios em permitir a entrada só serviu para solidificar as suspeitas de Eduardo. Assim que passou pela porta, acompanhado por sua equipe, a atmosfera tensa da casa se tornou palpável. Rosana e Breno, agora pálidos como fantasmas, murmuravam entre si, claramente temendo as consequências de seus atos sendo trazidos à luz. O menino, Nicholas, ele nos ligou. Eduardo revelou, observando a mudança instantânea na expressão dos tios, que passaram do temor à consternação. Vamos precisar falar com ele. Sem esperar mais um momento, o homem saiu e subiu as escadas em direção ao quarto onde os irmãos estavam escondidos. Os tios, detidos na sala pela equipe do policial, mal conseguiam disfarçar seu nervosismo, sabendo que o controle que exerciam estava prestes a desmoronar. Chegando à porta do quarto, o oficial bateu suavemente. Nicholas, sou o policial Eduardo, com quem você falou. Estamos aqui para ajudar você e sua irmã.
Você pode abrir a porta?" Sua voz transmitia uma segurança e compreensão que há muito não eram sentidas pelos irmãos. Dentro do quarto, o garotinho hesitava, com medo de ser mais uma armadilha dos seus tios. Isso o mantinha paralisado. No entanto, o tom genuíno de preocupação na voz do homem conseguiu penetrar as barreiras do medo. Com um olhar encorajador para Sammy, que observava tudo com olhos grandes e assustados, o menino removeu a cadeira e abriu a porta. O que ele encontrou do outro lado foi um homem de meia-idade com olhos que refletiam uma bondade rara. Eduardo se agachou para ficar do mesmo nível de Nicholas e Sammy, oferecendo-lhes um sorriso tranquilizador. "Você fez a coisa certa nos chamando, garoto. Eu prometo, você e sua irmã estarão seguros agora." Eduardo assegurou com uma sinceridade que tocava o coração. Nicholas, embora ainda segurando firmemente a mão de Sammy, sentiu uma onda de alívio ao perceber que, talvez pela primeira vez desde a morte dos pais, havia esperança. Com a porta do quarto aberta e os tios contidos pela polícia na sala, o ambiente opressivo da casa colonial começava a dar lugar a uma sensação de alívio e segurança. O policial, percebendo a vulnerabilidade e o medo ainda presentes nos olhos dos pequenos irmãos, convidou-os a se sentarem no quarto, um espaço que, até então, servia de refúgio e prisão. "Você pode me contar o que aconteceu, Nicholas?" Ele perguntou com sua voz suave e encorajadora. Com a bebezinha sentada ao seu lado, segurando sua mão com força, o menino começou a relatar os eventos que levaram àquela chamada desesperada por ajuda. À medida que a história se desenrolava, com detalhes dos maus-tratos e da negligência que haviam sofrido sob os cuidados dos tios, Eduardo sentia seu coração pesar com a injustiça da situação. Eles nunca nos quiseram aqui, desde que nossos pais morreram." Nicholas lutava para conter as lágrimas, a dor da perda e do abandono evidente em cada palavra. Do corredor, o som das vozes dos tios tentando justificar suas ações chegava abafado, mas o oficial se manteve focado nas crianças à sua frente, com sua prioridade clara. Ao concluir o relato, com a voz embargada pela emoção, Nicholas olhou para o homem buscando algum sinal de que as promessas de segurança seriam cumpridas. Eduardo, com um olhar que transmitia não apenas a promessa, mas a certeza de proteção, pegou o rádio e falou com firmeza. "Precisamos de uma equipe da assistência social aqui. E algemem os tios. Eles estão presos por maus tratos aos menores." Sua decisão foi recebida com um misto de choque e alívio por parte de Nicholas, que abraçou Sammy ainda mais forte, sussurrando-lhe que tudo ficaria bem. Já o casal berrava e gritava, só que foram ignorados. O que eles faziam com as crianças não dava nem para ser relatada em voz alta. Era muita maldade. Enquanto esperavam a chegada da assistência social, Eduardo sentou-se com o menino de um lado e a garotinha em outro, envolvendo-os em um abraço que era tanto de conforto quanto de proteção. "Vocês não estão sozinhos agora", ele assegurou com um sorriso gentil iluminando seu rosto. O homem estava com seu coração doendo ao ver aqueles dois pequenos sofrendo. Ele sempre quis ser pai, porém ele era estéril. O policial e sua esposa há muito desejavam filhos, mas nunca haviam sido abençoados com a oportunidade por conta desse infortúnio. A notícia da prisão dos tios, acompanhada por sua retirada da casa, marcava o fim de um capítulo sombrio na vida de Nicholas e Sammy. Eduardo, com sua promessa de cuidado e proteção, abria a porta para um novo começo. Um começo onde o amor e a segurança não seriam mais meras aspirações, mas realidades tangíveis. "Está tudo bem agora", ele assegurou com um sorriso caloroso, oferecendo um vislumbre de dias mais felizes. Nas palavras do policial, Nicholas encontrou a coragem de acreditar em um futuro onde as sombras do passado seriam finalmente dissipadas pela luz da esperança e do novo amor. Isso porque, nos meses que se seguiram, a casa dos tios, antes um lugar de medo e incerteza, tornou-se apenas uma lembrança distante. Durante o processo judicial que decidiria o futuro das crianças, eles encontraram refúgio e calor humano na casa do policial. Eduardo e sua esposa, Marta, que os acolheram durante esse período conturbado. O casal
não via as crianças como uma responsabilidade temporária, mas como uma parte preciosa de suas vidas que, milagrosamente, preenchia o vazio que tinham. As risadas ecoavam pelos corredores da casa, e cada dia trazia pequenos momentos de alegria e redescoberta. O julgamento, embora tenso, concluiu com uma decisão que parecia ser a única justa. A guarda de Nicholas e Sammy foi concedida a Eduardo e Marta. Os tios foram condenados por seus atos de negligência e crueldade, encerrando um capítulo sombrio na vida das crianças. A adoção oficial foi um momento de celebração, não apenas para a família recém-formada, mas para toda a comunidade que havia acompanhado a história e oferecido seu apoio. Os irmãos olhavam para seus novos pais com um amor e gratidão que palavras não poderiam expressar. "Bem-vindos oficialmente à nossa família", o policial disse, com a voz embargada pela emoção, enquanto assinavam os papéis que os uniriam para sempre. Sammy, agora com seus 3 anos, corria de um lado para o outro, com sua risada contagiante preenchendo cada canto da casa. Nicholas, um pouco mais velho e sábio por tudo o que havia vivido, olhava para Eduardo com admiração e carinho. "Você é o melhor pai que alguém poderia ter. Obrigado por salvar a gente", ele disse, sua voz firme e cheia de certeza. Eduardo, olhando para as crianças que agora chamava de filhos, sentia seu coração transbordar de felicidade. Marta, ao seu lado, segurava sua mão, compartilhando do mesmo sentimento de plenitude. O amor, em suas muitas formas, tem o poder de curar e unir, criando uma família onde antes apenas havia fragmentos de esperança. E assim, apesar de todas as adversidades enfrentadas, eles descobriram que a felicidade e o amor podem sim florescer novamente. Homem abalado pela perda de seu melhor amigo coloca Bip dentro do caixão como símbolo de sua amizade. Mas ele jamais poderia imaginar que no dia seguinte receberia uma mensagem assustadora. Era um dia cinzento e melancólico em 2010. Gordon, um médico cardiologista, estava no funeral de uma pessoa que jamais pensou estar. Seu melhor amigo, Ben. As nuvens pareciam chorar, pesadas com a tristeza evidente, e o sol tímido mal aquecia seu coração. O ar estava carregado, denso, como se o próprio mundo sentisse a perda da pessoa incrível que seu amigo era. Cada rajada de vento era fria, congelante, penetrante, levando consigo murmúrios de dor. Aquele deveria ser um dia feliz, pois era o aniversário de sua filhinha, Annie. Como Gordon era viúvo, ele e Ben, que a menina adorava como se fosse seu próprio tio, sempre a levavam para o parque de diversões. Era uma tradição que trazia sorrisos e alegria aos 3, mas, ao invés disso, ele e sua pequena estavam ali, envoltos em luto e saudade. "Não acredito que ele morreu, papai", a menina falava, chorando e secando as lagriminhas com as mãos pequenas. Annie, com apenas 5 anos, não conseguia compreender totalmente a morte. Não entendia a perda repentina do homem que sempre considerou um membro da família. O pai a abraçou com força, sentindo o peso da responsabilidade de confortá-la. "Eu também não, princesa", sussurrou, tentando conter suas próprias lágrimas, enquanto a pequena enterrava o rosto em seu peito. Ninguém sabia como lidar com aquilo, pois a morte de Ben, para piorar, foi muito repentina. As pessoas ao redor, amigos e funcionários do hospital onde Gordon e Ben trabalhavam, estavam em estado de choque. Ben era um neurologista admirado, sempre sorridente e cheio de vida. Muito saudável e atlético, o ambiente estava repleto de murmúrios e lamentos. "Ele era tão jovem. Como isso pode ter acontecido? Meu Deus!" sussurrava um colega, enxugando os olhos com um lenço amassado. A tristeza era quase tangível, como uma presença sombria que pairava sobre todos. Gordon observava os rostos desolados, cada um lidando com a perda à sua maneira.
Havia um vazio que parecia impossível de preencher. É como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, comentou um amigo com ele em voz baixa, com as palavras carregadas de angústia. O cardiologista assentiu em silêncio, concordando internamente. Gordon, mesmo ali de corpo presente no velório, estava com a mente fervilhando, questionando-se como seu amigo podia estar dentro de um caixão. No dia anterior, Ben estava todo feliz, cheio de planos para o futuro. Era difícil assimilar que alguém tão cheio de energia pudesse ter partido tão subitamente. A vida realmente nos pega de surpresa. Refletia enquanto as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Cada lembrança com Ben passava por sua cabeça como um filme. Os momentos de risadas, as conversas longas, os conselhos que trocavam. Sentia-se perdido sem o amigo que sempre esteve ao seu lado. Amigo, você me deixou aqui sozinho. Pensava em silêncio, deixando as memórias o inundarem. O padre iniciou a pregação, com sua voz ecoando suavemente pelo ambiente, trazendo palavras de conforto e reflexão. A morte vem para todos, mas a vida é um dom precioso, dizia ele, tentando aliviar a dor dos presentes. Contudo, o médico cardiologista mal prestava atenção. Sua atenção estava longe, revivendo os momentos do dia anterior, quando ele e o amigo conversavam no terraço do hospital durante o almoço. Ben, com seu sorriso característico, estava radiante. Gordon, tenho que te mostrar minhas novas ideias. Vai ser revolucionário, dizia ele, com entusiasmo evidente. Acontece que havia sido época de votação política no local e o neurologista havia sido indicado e ganhado para o cargo de chefe-gerente do hospital, que não era um hospital qualquer. Era um dos empreendimentos mais chiques e caros da cidade. Sempre foi seu sonho comandar o local, reformular as diretrizes, melhorar os atendimentos aos pacientes e promover inovação que transformariam a experiência hospitalar. Ben era um homem íntegro que se importava de verdade com todos que precisavam de seus serviços. Gordon recordava-se de como o amigo estava animado falando suas ideias. Vamos aumentar a eficiência dos diagnósticos e implementar novos protocolos para que os pacientes possam ficar mais tranquilos. Não gostei de como na gestão passada os enfermeiros mal podiam conversar direito com as pessoas. Eles têm que se sentir acolhidos aqui. Ben explicava, com seus olhos brilhando com a perspectiva de melhorias. O cardiologista, olhando para a vista, refletia como seu companheiro de longa data seria um ótimo líder. Ben continuava. Quero que cada paciente se sinta valorizado e bem cuidado. Gordon assentia, admirando a paixão do amigo pelo trabalho e a dedicação em tornar o hospital um lugar melhor. Os dois passaram o dia inteiro juntos, como sempre faziam. E eles tinham algo especial que faziam sempre com os bips. Seus pagers. Aqueles aparelhos que os médicos usavam para serem alertados das emergências. Os dois homens tinham um código, uma forma de mandar bips que apenas eles entendiam. Tinham suas próprias mensagens cifradas para se comunicarem sem que os outros descobrissem. Essa cumplicidade era algo que Gordon valorizava profundamente e agora ele estava sozinho. Com os olhos turvos e caindo lágrimas, o homem, sentado no banco da igreja, se lembrava de tudo isso. Tinha em mente que aquela amizade, suas brincadeiras e companheirismo haviam acabado. Seu palhaço, até tirou sarro da comida da cantina ontem e agora você está aí nesse caixão. O que foi que aconteceu? Gordon perguntava, olhando fixamente para a estrutura de madeira que envolvia seu amigo. A realidade da morte de Ben, que era como um irmão, estava muito difícil de aceitar. Isso porque o homem estava tão bem, tão cheio de vida e planos,
e agora se encontrava ali, sem vida. Como isso era possível? A mente de Gordon fervilhava de perguntas sem resposta. Ele apertava nas mãos o bip do amigo, a única lembrança tangível que lhe restou. O pequeno dispositivo que tantas vezes foi motivo de risos e cumplicidade, agora era um símbolo de perda e saudade. Como a vida pode mudar tão rápido? Refletia enquanto o padre continuava a pregação, com suas palavras ecoando distantes, quase inaudíveis para ele, perdido em suas próprias emoções. Cada vez que era pronunciado o nome Ben, era um lembrete doloroso da ausência que Gordon agora sentia. O mundo parecia ter perdido um pouco do brilho. E o hospital, que antes era um lugar de desafios e conquistas compartilhadas, seria para sempre um espaço vazio e sem sentido. Por que você, amigo? Por quê? Soluçava em silêncio, com a dor da perda rasgando seu coração. Então, chegou o momento em que todos se despediriam de Ben pela última vez. O caixão seria fechado e seguiriam para o cemitério vertical, um lugar onde as pessoas descansam em gavetas nas paredes, onde realizariam algo que Ben sempre pediu para não ser enterrado. Ele tinha pavor da ideia de ser sepultado sob a terra quando morresse, e aquele local atendia a seus pedidos, proporcionando-lhe um descanso final que refletia suas preferências em vida. As pessoas foram se aproximando do caixão, uma a uma, para prestar suas últimas homenagens. O ambiente estava carregado de tristeza, e cada despedida era um misto de dor e saudade. Amigos e familiares choravam. Muitos abraçavam o corpo do homem, tentando assimilar a perda irreparável. A esposa e os filhos do neurologista não conseguiam se conter. O choro deles ecoava pela igreja como um lamento profundo que cortava o coração de todos os presentes. A esposa de Ben, em particular, estava inconsolável e precisou ser levada para uma sala reservada na igreja onde pudesse se recompor. Era uma cena dolorosa de se ver. Os que ficavam sentiam-se impotentes diante de tanto sofrimento. Quando chegou a vez de Gordon e sua filha Anne, ambos se aproximaram lentamente do caixão. As lágrimas escorriam por seus rostos enquanto olhavam para Ben pela última vez. "Não sei como vai ser sem você, mano", murmurou Gordon, com a voz embargada pela dor. A garotinha ao seu lado segurava a mão do pai com força, tentando encontrar algum consolo no meio de tanta tristeza, mas ele próprio sentia o aperto no peito, uma sensação de vazio que nada parecia poder preencher. Os dois tinham sido melhores amigos desde o ensino fundamental. Juntos enfrentaram os desafios para entrar na faculdade de medicina, apoiando-se mutuamente em cada etapa. Ambos amavam-se como irmãos, compartilhando sonhos e conquistas ao longo dos anos. Gordon jamais se esqueceria de cada momento ao lado de Ben, e a ideia de seguir em frente sem ele parecia insuportável. Então, como um gesto de carinho e saudade, o homem se aproximou do corpo do amigo e colocou em seu bolso o pager que usavam diariamente. "Se você estiver no além, me bipa", sussurrou, forçando um riso triste, tentando tornar aquele momento uma última piada entre eles, como sempre faziam. Era sua forma de se despedir, mantendo viva a memória da cumplicidade que os dois tinham. Assim, Ben foi sepultado no cemitério vertical. A caixa foi lacrada, onde ele repousaria para sempre, cercado pelo silêncio das gavetas que abrigavam tantas histórias de vida. Um a um, os presentes foram se retirando, cada um levando consigo a dor do luto e a saudade de um grande amigo e profissional. Gordon, por sua vez, jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer no dia seguinte. O cardiologista dormiu chorando naquela noite, com o coração pesado pela perda de Ben.
Ele passou horas revendo fotos dos dois juntos em seu celular, momentos felizes que agora pareciam distantes. Olhou para a mesinha de canto, onde repousava um presente que pretendia dar ao amigo em alguns dias, quando o neurologista assumisse o cargo de chefe do hospital. Era uma caneca com a inscrição: melhor chefe da história. Algo que Ben nunca receberia. A tristeza tomou conta de Gordon. Lembrando-se de como ambos estavam felizes com a nova etapa que se aproximava, Ben tinha tantos planos, tantas ideias para implementar. Agora, tudo havia acabado de maneira abrupta e inexplicável. O médico se sentiu mais sozinho do que nunca, vendo o peso das perdas que a vida lhe impôs. Anos atrás, sua esposa, Mia, faleceu em um tiroteio. E agora, seu melhor amigo se foi subitamente, sem qualquer explicação. Com lágrimas nos olhos, ele adormeceu, imerso em lembranças dolorosas. Mas no dia seguinte, acordou com algo que jamais poderia imaginar. Um barulho familiar invadiu o silêncio do quarto. Era um som de bip. Gordon acordou alarmado com urgência, acostumado a receber chamadas do hospital para emergências. O som era inconfundível e trouxe uma sensação de normalidade em meio ao caos emocional. Sem perder tempo, deu um pulo, pegando o jaleco rapidamente, enquanto o bip ainda tocava. Ele ainda estava meio sonolento, mas começou a arrumar suas coisas, preparando-se para mais um dia de trabalho, como fazia rotineiramente. Só que tudo estava prestes a ficar muito estranho. Ao pegar o aparelho para responder, afirmando aos enfermeiros que já estava a caminho, seus olhos se arregalaram. Não era uma chamada do hospital. Era uma mensagem do bip de seu amigo Ben. O quê? Mas como? Ele pensou, atônito. Lembrava-se claramente de ter colocado o pager de Ben dentro do caixão. Como era possível estar recebendo uma ligação daquele aparelho? O coração de Gordon disparou e ele ficou parado por um tempo sem saber como reagir. A mente do pobre homem se enchia de perguntas, cada uma mais confusa que a outra. De repente, outra mensagem chegou. Desta vez, era em código. Aquele código que apenas ele e seu amigo sabiam. Aquele que haviam criado para se comunicarem sem que os outros compreendessem. O que viu fez seu coração quase parar. "Me ajude", dizia a mensagem codificada, enviando um calafrio pela nuca do cardiologista. Ele olhou para o bip, incrédulo, tentando processar o que acabou de acontecer. Como aquilo era possível? Cada fibra de seu corpo começou a se agitar com a impossibilidade da situação. Ben estava morto. Ainda assim, o bip dele estava pedindo ajuda. As perguntas e dúvidas atropelavam sua cabeça. Seria uma brincadeira de mau gosto? Alguém teria acesso ao pager? Ou haveria algo mais sinistro por trás disso? Gordon precisava descobrir a verdade, mas o medo e a incerteza tomavam conta dele. "Me ajude, Gordon!" A mensagem se repetiu, dessa vez usando o apelido de que Ben costumava usar para se referir ao amigo. E agora, o médico sabia que não poderia ignorá-la. Precisava agir, e rápido. Gordon saiu correndo de casa com o coração disparado, pediu à vizinha todo afobado que ficasse com sua filha. "Por favor, cuide da Anne por um tempo", implorou, tentando manter a calma. Assim que a mulher aceitou, Gordon pegou seu carro e foi direto para o cemitério onde sepultaram Ben. Sua mente fervilhava com indagações e temores. Ele não pode estar vivo, pode? O que eu estou fazendo? Eu estou ficando doido, sussurrava enquanto dirigia apressadamente. O bip continuava a emitir mensagens perturbadoras que só serviam para apavorar ainda mais o pobre doutor. "Me ajude! Estou preso! Socorro!" Eram os clamores de Ben, aparentemente vindo de dentro do caixão. Chegando ao cemitério, Gordon correu em direção à gaveta onde o homem foi colocado e aí, de repente, ele parou. Foi como se a realidade batesse finalmente. O que ele estava fazendo ali, afinal? Realmente achava que seu companheiro estava vivo? O cardiologista parado ali olhando aquela lápide, onde exibia o nome de Ben e a data de sua morte, hesitou por um instante.
A verdade parecia se desfazer diante de seus olhos, concluindo que estava delirando. No entanto, ele suspirou e tomou coragem. Uma vez que já estava ali mesmo, ele iria até o fim nessa loucura. Ben! Ben! Tá me ouvindo? Berrou, com sua voz ecoando pelas paredes frias. O suspense no ar era tangível e, por alguns instantes, nada aconteceu. Você se foi mesmo, né, irmão? Sussurrou ele, triste, porque aqueles minutos de loucura lhe trouxeram certa esperança. E então, ele ouviu uma resposta abafada. Gordon! É você, cara? Não podia ser. Era ele mesmo. Ben! Ben, você tá me ouvindo? Gritou o médico. A voz de dentro do caixão ficou ainda mais apavorada. Gordon! Gordon! Me tira daqui! A voz de Ben soava desesperada, misturando-se ao silêncio tétrico do local. Gordon ficou horrorizado, mas uma determinação feroz tomou conta dele. Seu amigo realmente estava vivo e precisava de toda a ajuda possível. Rapidamente, o homem chamou o zelador do cemitério, que também ficou em choque ao saber que havia uma pessoa viva lá dentro. Os dois, aflitos, começaram a procurar ferramentas para abrir a tumba. A tensão crescia a cada segundo e Gordon mal conseguia respirar, com seus pensamentos girando em torno do que realmente estava acontecendo. Ele já foi chamando a ambulância, a polícia e imediatamente o hospital foi notificado. A notícia se espalhou rapidamente e a esposa de Ben também foi informada. Em questão de 20 minutos, todos estavam lá, reunidos em uma mistura de esperança e incredulidade, aguardando o resgate do neurologista. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto era uma eternidade de ansiedade e expectativa. Contudo, finalmente, depois do que pareceu uma vida, conseguiram abrir a gaveta. Ben estava lá dentro, quase sufocando, mas vivo. O ar fresco entrou e ele respirou fundo, com seus olhos arregalados pela experiência aterrorizante. Oh, meu Deus, amor! Exclamou a esposa do homem, correndo para abraçá-lo junto com seus filhos pequenos que berravam vendo o pai. Lágrimas de alívio escorriam pelos rostos, a emoção tomou conta de todos, enquanto Ben era tirado da tumba. Ninguém podia acreditar no que via. O impossível havia acontecido e o que deveria ser um adeus se transformou em um reencontro milagroso. Mas a pergunta que pairava no ar era inevitável. O que realmente aconteceu, pelo amor de Deus? Ben havia sido vítima de um plano criminoso por um membro do conselho do hospital, William, que também era conhecido do neurologista e de Gordon. William não gostava muito deles e ficou insatisfeito com a promoção do neurologista ao cargo de presidente do hospital. Esse posto, em sua visão, deveria ser dele, e a vitória de Ben o deixou furioso. Determinado a tirá-lo do caminho, o médico traçou um plano sombrio. Naquela fatídica noite, quando Ben estava saindo tarde do hospital e se aproximando de seu carro, William se esgueirou por trás e injetou nele uma dose significativa de tranquilizante. Não era suficiente para matá-lo, mas o tranquilizante faria com que seus sinais vitais ficassem tão fracos que pareceria estar morto. O plano era perfeito. Mesmo que Ben acordasse, estaria preso em um caixão e acabaria morrendo ali mesmo. William acreditava que seu esquema não falharia. O efeito do tranquilizante garantiria que Ben fosse declarado morto, e ninguém suspeitaria de nada. Contudo, ele não contava com a ligação especial entre Gordon e seu melhor amigo. Não imaginaria que, como despedida, o cardiologista colocaria um bip no bolso do amigo, um gesto simples que se tornaria a salvação de Ben. Este, quando acordou, desorientado naquele lugar escuro, sentiu um alívio ao sentir o aparelho em seu bolso. O pager tornou-se a única esperança de Ben. Com mensagens codificadas de socorro, conseguiu alertar Gordon e pedir ajuda. O desenrolar dessa trama foi surreal, mas possibilitou que a verdade viesse à tona. Uma investigação foi rapidamente iniciada e, ao longo de 2 semanas, todos os detalhes do plano de William foram descobertos. Ele tentava se transferir de hospital rapidamente, um comportamento que levantou suspeitas e o levou a ser desmascarado.
Contudo, esclarecido, o médico foi preso e a justiça foi feita. A vida de Ben, que quase foi tragicamente interrompida, tomou um novo rumo. Finalmente pôde assumir o cargo de presidente do hospital, realizando o sonho que quase lhe custou a vida. O retorno à normalidade foi um alívio para todos, especialmente para Gordon, que viu seu amigo, seu melhor amigo, passar por uma experiência tão traumática. Porém agora, os dois amigos, mais próximos do que nunca, tinham uma história impressionante para contar.